Olá galera, professor Humberto Azariti em mais uma aula de física. Hoje o objetivo é trabalharmos exercícios que envolvam a primeira lei da termodinâmica, tá legal? É uma aula bem condensada justamente para que a gente dê ênfase em saber manipular a forma, tá? Então, o que envolve a primeira lei da termodinâmica? É um sistema em que não há perda de energia, por exemplo, na forma de atrito, coisa e tal, e que envolve três grandezas. Calor, que aí é simbolizado por Q, que pode ser em caloria ou joule, a gente vai trabalhar com os exercícios em joule. O trabalho, também caloria ou joule, as três grandezas são caloria ou joule. E o ΔU, que representa a variação de energia interna. E como é que é a fórmula da primeira lei da termodinâmica? Tá aí, ó, que, ou seja, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Ou seja, você vai acabar fazendo conta de somar e subtrair, porque a gente tem uma equação de primeiro grau aí relativamente simples, tá legal? O que pega muito é a questão do sinal, tá legal? Porque podemos ter calor negativo, trabalho negativo, variação de energia interna negativa. E como é que a gente identifica o sinal? Tá? Aí, ó, essa tabela é fundamental, essa tabela, ou esse esqueminha aí é fundamental para que você saiba qual sinal deve colocar na fórmula, tá? Porque na maioria das questões ele vai te dar alguma palavra que vai te dar pista qual sinal que você tem que colocar, tá legal? Ou ele vai dizer módulo, quer dizer, ele vai te dar só o valor numérico sem saber o sinal e você que tem que interpretar. Então vamos lá, ó. O calor vai ser positivo quando o gás ele recebe calor do meio interno. Então ele recebe, então a temperatura dele aumenta, então e aí se convencionou que o calor é positivo. O calor vai ser negativo quando ele perde calor para o meio externo, a temperatura dele diminui do gás, tá? Tudo relacionado ao gás, obviamente. O trabalho. Quando o gás se expande, significa que o gás realizou o trabalho. Então ele vai e se expande, o volume também aumenta e aí o sinal é positivo para o trabalho. Agora, quando o gás é comprimido, ou seja, quando o trabalho é realizado em cima do gás, não é ele que realiza, o trabalho é realizado no gás, o sinal do trabalho é negativo e aí o volume diminui, porque ele é comprimido, né? E a variação da energia interna, que está diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna do gás diminui. Tá legal? Então, agora vamos para fazer 4 exercícios para a gente entender aí a aplicação. Tá? Pelo menos para termos uma ideia. O ideal era fazermos mais, mas nesse primeiro momento vamos fazer 4 exercícios. E em todos os exercícios eu vou botar esse esqueminha aí para a gente resolver olhando esse esquema, tá legal? Então vamos lá. Ó, repara que eu botei o esqueminha ali embaixo pequenininho para a gente não ter que ficar voltando o slide. Se 100 joules de calor forem adicionados a um sistema que realiza 40 joules de trabalho externo, enquanto se elevará a sua energia interna? Então vamos começar primeiramente colocando as informações. Como ele está dizendo que o gás recebeu o calor, porque foi adicionado. Então o gás recebeu o calor, então o sinal é positivo. Ah, mas aí você pode perguntar, mas professor, mas ali já está positivo. Não, ele ali está colocando o valor em módulo, tá? Então a gente é que tem que identificar. Então, como o gás está recebendo o calor, porque foi adicionado a ele, então esse 100 joule é positivo e aí a gente não precisa colocar o sinal de mais, tá? E aí diz que o gás realiza trabalho. Ó, o sistema realiza 40 joules de trabalho externo. Então, o gás ele está realizando o trabalho, então ele vai se expandir, porque é ele que está realizando o trabalho. Então, o trabalho também é positivo. E a variação de energia interna é o que a gente precisa descobrir. E aí no final a gente já vai saber se vai ser positivo ou negativo. Tá legal? Então
lembrando que a fórmula é Q igual a W mais ΔU. Então, no lugar do Q, a gente coloca 100, no lugar do W, 40. E aí, uma equação do primeiro grau, né, galera? Imagina que o ΔU é o x, então o que você faz? Passa o 40 para o outro lado. Como ele vai mudar de lado, vai mudar de sinal. Então, ó, vai ser 100 menos 40, tá? Eu já coloquei tudo como a gente costuma ver, a incógnita do lado esquerdo, tá? Então, é 100 menos 40. Então, ΔU é 60 joules. Como deu número positivo, significa que ele aumenta. Até o próprio enunciado já diz que ele aumentaria, porque está lá, quanto se elevará? Então, se elevará em 60 joules, tá? Essa equação você poderia pensar de outro jeito. Você poderia pensar aqui, qual o número que somado a 40 dá 100? 60. Tá legal? Então, esse é o primeiro exercício. Você vê que a conta é relativamente simples, mas como eu disse, o que pode gerar uma dificuldade é a questão do sinal. Por isso que esse esqueminha ele é fundamental. Vamos para outro exercício. Se 100 joules de calor forem adicionados a um sistema que não realiza trabalho externo, enquanto se elevará a sua energia interna. Repara que ele é muito parecido com o primeiro. O que muda? O calor é o mesmo, tá? Só que está dizendo que ele não realiza trabalho. Então, se ele não realiza trabalho, qual é o valor do trabalho? 0. E aí, o ΔU é o que a gente quer achar. Então, vamos fazer como fizemos na primeira questão, ó. Q é igual a W mais ΔU. No lugar do W, agora a gente coloca 0. E aí, a gente já sabe que o ΔU é 100, tá? Mas, para ser bem detalhista, ó, passa o 0 para o outro lado. Não precisava, né? E aí o ΔU é 100 joules. Você poderia já descobrir aqui, ó, aqui 0 somado qualquer número vai dar o próprio número aqui. O 0 é o elemento neutro aí da soma e subtração. Então, ΔU 100 joules, ou seja, a variação de energia interna quando o trabalho não há realização de trabalho é a própria quantidade de calor que foi adicionado. Tá legal? Então, 100 joules é o valor. Agora, é claro, né? Na fórmula nós temos 3 grandezas e não necessariamente a gente vai ter que descobrir a variação de energia interna. Ele pode pedir, as questões podem pedir para você achar o trabalho, para achar a quantidade de calor, né? Então, eu botei um aqui em que ele te dá a variação de energia interna, te dá o trabalho e você tem que descobrir o calor, tá legal? Então, vamos lá. Numa transformação gasosa reversível, a variação de energia interna é mais 300 joules. Ou seja, ele já está dizendo que a variação de energia interna é mais. Repara que ele fez questão de botar o sinal para enfatizar isso. Agora, o do trabalho, ele não te diz, ó. Houve compressão e o trabalho realizado pela força de pressão no gás é em módulo 200 joules. E aí ele quer saber se o gás, né, se ele recebeu ou cedeu calor. Então, repara que o trabalho está te dando em módulo, mas a gente precisa saber o sinal. Então, vamos ver palavrinhas-chave aí. Olha, ele está dizendo que houve compressão. Então, vamos olhar no nosso esqueminha. Se o gás houve compressão, significa que o gás ele é comprimido. Então, se o gás é comprimido, é porque o trabalho foi realizado no gás e não pelo gás. Olha ali a tabelinha, ó. Quando o gás é comprimido, o gás é... o sinal do trabalho é negativo. Então, fica assim, ó. Repara que no sinal do trabalho eu coloquei menos. E aí, vamos colocar na equação, ó. Repara que no lugar do W eu coloquei menos 200, o ΔU 300. Sinais diferentes, lembrando que a gente diminui e prevalece o sinal do maior. Pensando em forma monetária, imagina que você tem um débito de R$200 e você vai lá no banco, seu saldo está negativo R$200 e você deposita R$300. Como é que fica a sua situação no banco? Fica positiva R$100. No caso aqui, positivo 100 joules. Então, significa o quê? Que o Q deu positivo. Então, o gás ele recebeu calor. E ele recebeu quanto de calor? 100 joules. Então, o gabarito letra D. Tá legal? Vamos agora à última questão para a gente finalizar. Enquanto se expande, um gás recebe calor de 100 joules e realiza o trabalho de 70 joules.
E aí quer saber a variação da energia interna, se aumentou ou diminuiu. Vamos à nomenclatura. O gás recebe calor, então esse aqui é positivo. E o gás ele realiza trabalho. Se ele que realiza trabalho, então o trabalho é positivo, porque ele vai se expandir, tá? E o ΔU é o que a gente quer descobrir. Então é muito parecido com o exercício 1. Tá? No lugar do que? A gente põe 100, no lugar do W, 70. Então, que número que somado a 70 dá 100? Se a gente não sabe de cabeça, mas é o 30, né? Mas suponhamos que fossem umas contas que a gente não soubesse. Então, a gente passa o 70 para o outro lado, diminuindo, 100 menos 70, 30 joules. Agora, toma cuidado na hora de marcar a resposta. Como o ΔU deu positivo, significa que a energia interna, né, a variação de energia interna, ela aumentou em quanto? Em 30 joules. Então, o gabarito é letra C, tá? Porque tem a letra E ali. A letra E seria a resposta se desse menos 30 joules. Tá legal, galera? Então, terminamos aqui essa nossa aula introdutória aí sobre a primeira lei da termodinâmica. Espero que ela tenha contribuído para você entender pelo menos os exercícios mais elementares de aplicação dessa forma. Tá legal? Um forte abraço.